Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluias, glória a Deus. O nascimento do nosso Rei Jesus, e é por Ele, é para Ele que nós estamos aqui. Fomos criados para isso, para louvar, para bendizer o Seu nome. Por isso, seja grato a Deus, seja grato ao Senhor por fazer parte desse povo escolhido por Ele. Aleluias. Soberano Deus, Pai da eternidade, queremos agradecer ao Senhor pelo dia que Tu nos concedeste, ó Deus, debaixo da Tua bênção e proteção. Peço a Deus a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor tome a direção, ó Deus, deste culto de ação de graças, de louvor à Tua santidade, ó Deus. E também na oportunidade vamos rememorar a Tua morte, celebrando a Santa Ceia. Que possa, ó Deus, em nós, a partir desse ato, dessa renovação de aliança, sermos melhores, ó Deus, a cada dia, em nome de Jesus. Para que possamos nós estar pertinho do Senhor, bem mais perto, bem mais íntimo. Por isso, nos ajuda. Renova as nossas forças, os nossos ânimos, em nome de Jesus. Que possamos nós, ó Deus, estar atento à Tua voz. Retira de nós tudo que não Te agrada, ó Deus, tudo que possa impedir nós, neste momento, de Te adorar, de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que as Tuas mãos poderosas possam, neste momento, estar indo de encontro aos nossos irmãos que não puderam vir, aos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos. Que o Senhor alcance de uma forma tremenda, ó Deus, trazendo saúde, aleluias, trazendo a cura, trazendo força e ânimo para que eles possam, ó Deus, se levantar e caminhar focado no Senhor. E os irmãos, ó Deus, presentes, que o Senhor permaneça abençoando e fortalecendo e concedendo novas oportunidades a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Espero em mim,
Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem
que nos deu, o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua noiva pode entrar. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua
bom. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês que alcançou graça com esta força de chegar até o santuário para adorar o Senhor. Isso é bom. A palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós nos esforçamos e alegramos o coração de Deus, nós é que somos beneficiados. Bênçãos vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Precisamos sim estar unidos, prestando essa adoração ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, assim como a palavra nos orienta. Tempo de apostasia, recuo de fé, aonde a Bíblia diz que muitos vão dar ouvidos à doutrina de demônios, vão estar dando ouvidos a palavras outras, e vão estar afastando-se da presença de Deus, endurecendo o seu coração. Muitos vão estar voltando as costas para o Senhor, mas uma coisa é certa, aleluia, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é adorado no santuário, amém? Ele é adorado, aleluia, na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos, tão somente para adorar o nosso Deus, para bendizer aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem guardado a nossa vida, nos protegido. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. E eu quero também agradecer a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, amém? Nós vamos estar lendo a palavra do Eterno, aleluia, profeta Isaías, capítulo de número 53. A Bíblia o chama de profeta messiânico, pois é este quem mais fala acerca do Messias. Mas o Messias ele é apresentado, aleluia, desde o princípio, porque o Senhor, aleluia, Ele não despreza o seu povo, e aprove a Deus enviar Jesus Cristo para nos livrar do pecado, para tirar-nos das amarras do pecado e nos conceder vida abundante, amém? Glória a Deus, aleluia. Isaías 53, a partir do verso 1, e nós vamos estar falando sobre esse Cristo apresentado, apresentado 600 anos antes da cruz. Isaías falando acerca desse Cristo que tomaria as nossas dores. Olha que maravilha! Bem antes do acontecimento, então o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, já estava ali levantando profetas para avisar, para informar da tão grande salvação que estava por vir. Aleluia! E ela chegou, amém? E ela nos alcançou, glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor para nós esta noite é Isaías 53, todos acharam? Quero que os irmãos me acompanhem na leitura, aleluia, que nos diz assim a palavra do Todo-Poderoso: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e
olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas, aleluia, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até o verso 7, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está entre nós, e nós pedimos ao Teu Espírito que venha sobre nós, nos dando esclarecimento, iluminando a nossa mente para que possamos ver, além das circunstâncias, além das dificuldades, além dos empecilhos, além da incredulidade, além de todas as coisas que se levantam para tirar de nós a vida que o Senhor tem dado. Nós rejeitamos tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, nós rechaçamos todas as palavras ao nosso redor que possa nos desviar da Tua palavra, e nós, aleluia, nos alegramos e abraçamos com toda alegria no nosso coração a Tua palavra, para que ilumine o nosso caminho, para que seja, como ela propriamente diz, lâmpada para os nossos pés. Seja conosco, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém? Queridos, estamos vivendo já nos últimos dias da igreja na face da terra, e esses últimos dias eu quero dizer aos amados que não é um tempo determinado, simplesmente nós falamos últimos dias, por não saber o tempo exato do fim, por não saber quando se consuma todas essas coisas, mas segundo o que nós compreendemos da palavra do Senhor, estamos vivendo nos últimos dias, e esses últimos dias são dias de recuo de fé, dias de apostasia, assim como o Senhor havia predito, assim como dantes, aleluia, já foi falado pelos profetas, e depois por Jesus Cristo, os seus apóstolos, e agora pelo Espírito Santo, aleluia, por intermédio da palavra do próprio Cristo aos nossos corações. Muito se tem levantado contradizendo a palavra de Deus, muito se tem levantado dizendo que esta palavra não é nada, dizendo que esta palavra é só para enganar as pessoas, mas eu creio que nós estamos diante de algo que até a própria ciência já tem descoberto, até a própria ciência já tem estado ciente de que esta palavra não é uma palavra comum, não é uma palavra de qualquer homem, não é uma palavra para enganar pessoas, e sim a palavra de Deus, aleluia, para os homens. E eu quero dizer aos amados que ela é fiel e digna de toda aceitação. Por isso é que nós devemos sim rechaçar todas as palavras, qualquer que seja a palavra que nos faça recuar, voltar
nos faça a entrar em confusão para com a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ela não nos deixa confuso, amém? Ela não traz confusão à nossa mente. Confuso, perturbado, são todos aqueles que não têm a palavra do Senhor, que não aceita a palavra de Deus. Mas quando nós compreendemos que esta palavra é para a libertação, esta palavra é para a salvação de todo aquele que dá crédito a ela, né, que confia nela, pois a Bíblia diz que é por crer, é por fé, amém? É por fé. Então nós não podemos fazer pelo outro, a gente não pode salvar o outro do inferno, mas nós podemos, aleluia, pela palavra do Senhor e pelo Espírito da graça de Deus de salvação, nós podemos informar os nossos amados acerca do que o Senhor tem dito, aleluia, e também mostrar a tão grande salvação que foi dada para todo aquele que crê. Por isso nós estamos diante de uma palavra que é verdadeira. 600 anos antes da cruz, Isaías profetizou isto, Isaías falou desta forma, aleluia. Por certo, a gente entende que foi dito aqui para os judeus, mas eu fico a pensar de muitas coisas, muitas palavras que foram ditas para a nação judaica, que foram faladas para aquele povo lá do Oriente, aquele povo separado da nação gentílica. Eu fico assim pasmo em observar como é que uma palavra de graça, de salvação é dada a uns e a outros não podem ser dado, e a outros não pode ser alcançado por essa salvação. Eu tenho por certo que o Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, ele está completo, amém? Ele está completo quando ele está unido ao Velho Testamento. Nós temos uma palavra dada por Deus, e esta palavra dividida em Velho e Novo Testamento, né? É um tempo comum e dividido em outros tempos, mas nós compreendemos que a Bíblia, ela é uma. É tanto que o Senhor diz que os antepassados, aqueles que viveram nesse período, sem nós, eles não se completam. Então a palavra do Senhor, ela é uma, amém? Ela é completa. Jesus Cristo não veio destruir a lei, Jesus não destruiu a lei. As pessoas estão pensando que a lei foi destruída, abolida. A lei foi cumprida, porque os homens não tinham condição e não têm condição de viver pela lei, de suportar esta lei, pois a lei, ela naturalmente, ela condena o homem. A lei é para condenar, mas Jesus Cristo, ele veio como a salvação de Deus para nós, amém? Então ele fez todo o cumprimento da lei, o qual o homem não podia, para agradar a Deus, e ele foi o sacrifício, ele se entregou, ele se doou, ele cumpriu todos os aios da lei, para nele nós termos a salvação, aleluia, glória a Deus, porque ele estaria ali, colocando-se de forma que levaria sobre ele tudo que supostamente estava pesando sobre todos os homens, peso esse que o homem não tinha e não tem condição de tirar dos seus ombros, não tem condição de lançar fora e andar livre, porque este peso tem que ser transferido, amém? Amém, queridos? E é por isso que Jesus Cristo tornou-se, e ele é o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar, ele morreu em nosso lugar, ele é o substituto e o nosso perfeito substituto, amém? Jesus é perfeito em tudo, em todas as suas obras, Jesus é perfeito em toda a sua palavra, Jesus foi perfeito como homem, Jesus é perfeito como Deus.
Então nós compreendemos isso, que Jesus Cristo, Ele é o nosso substituto. Substituto por quê? Porque nós não tínhamos condição de cumprir. Assim como nós levamos um aparelho com uma peça danificada, essa peça tem que ser substituída. Tem que ser substituída, essa não vai funcionar mais, essa não tem jeito de funcionar. Aleluia. E nós não temos condição nenhuma de, pela lei, alcançar Deus, pela lei alcançar a salvação, pela lei alcançar os benefícios da salvação, porque a salvação, ela não é pelos aios da lei cumprido, ela é pela graça que nos foi dada, revelada por Jesus Cristo, que cumpriu os aios da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, Ele é o nosso substituto. Jesus Cristo, Ele morreu crucificado. Quem crê? Tem muitos que não creem nisso, hein? Tem muitos que não creem dessa forma. Tem pessoas que não creem que teve Jesus, que houve Jesus. Tem pessoas que não estão crendo que há Deus. O negócio está difícil, a coisa está tribulosa, mas tudo isso nós temos respaldo na palavra que muitos não crêem, mas nos dá resposta para tudo isso que está acontecendo hoje. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, que Ele morreu, não porque Ele tinha pecado, Ele não pecou, Jesus não possuía pecado, mas Ele morreu para ser o nosso Salvador, para nos substituir, para levar sobre si o nosso fardo, a nossa culpa, o nosso pecado. Por isso Ele veio, e numa carne santa, aleluia, numa carne livre de pecado, sem pecado, Ele morreu como pecador. Numa carne santa, Ele morreu como maldição, como maldito. Porque a Bíblia diz que a cruz era para os malfeitores, mas Jesus tomou sobre si aquela cruz e morreu, aleluia. E segundo o que nós lemos, Ele morreu rejeitado, morreu rejeitado. Porque naquele tempo, o povo daquela época esperava um Messias diferente, Os israelitas, os homens da lei, principalmente aqueles que dominavam a lei, aquele que tinha o domínio sobre a lei, aqueles que estavam ali nas sinagogas, passando ali de pai para filho e sempre ali passando a lei mosaica para aquelas pessoas. Eles esperavam um Messias totalmente diferente daquele que veio, porque eles esperavam um que viesse a subjugar o seu inimigo com espada, com lança, um que viesse destruir os seus inimigos. Então, quando Jesus vem, Ele vem, mas vem desaprovado por Israel. Israel desaprova, o Messias. A liderança daqueles dias o desaprovou, muito embora ele sendo aprovado por Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus, desenfeitando a sua glória, enviou o seu Filho em forma de carne, para sofrer na carne o pecado do homem. Mas, aleluia, Ele não veio de pecado, Ele não nasceu de pecado, mas Ele sofreu a dor do pecado na sua carne, para livrar-nos, aleluia, do pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que aflora na mente humana e faz o homem se desviar de Deus, e faz o homem estar voltando as costas para Deus. Então, Ele morreu rejeitado. Quando nós lemos a palavra, o profeta dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fora dito,
Esta palavra ela tem sido pregada desde o princípio. Nós podemos ir lá para Noé, para os tempos de Noé, e a gente vai observar que 100 anos foi pregado a palavra, 100 anos foi anunciado uma salvação, 100 anos Noé estava falando que a salvação viria, porque o mundo ia ser destruído, tudo ia perecer debaixo das águas, mas ninguém deu crédito. Isaías novamente torna a falar da mesma forma. Quem está dando crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Mais adiante nós vemos Jesus, 2000 anos depois, a gente está vendo aí Jesus pregando, Jesus falando. Depois de Jesus é assunto os céus, e os seus seguidores, os seus apóstolos vêm pregando, os seus discípulos vêm pregando. Mas quem dá crédito? Quem deu crédito? Quem está dando crédito à palavra pregada? Porque nos dias em que nós vivemos, há muitos anticristos que têm se manifestado, há muitos que têm se manifestado contrariando a palavra, dizendo que esta palavra não é real, não é verdadeira, dizendo que tudo que se é feito hoje é engano. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Imagine só, se não existisse demônios, se não existisse Satanás, se não existisse o mal, a terra seria o quê? Paraíso? Sim ou não? A terra seria um paraíso, a tua casa seria um paraíso. Mas a palavra do Senhor nos assevera que eles estão na terra, os demônios estão na terra, e tem uma função específica e faz com muita propriedade. Eles roubam, eles matam, eles destroem. E isso está acontecendo o tempo todo, roubando a alegria das pessoas, roubando a fé, roubando essa certeza de vida eterna, de salvação, tirando da mente da pessoa a certeza de que Deus existe. Isso é terrível, isso é muito terrível. Mas esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso nós devemos estar sempre, aleluia, nos mantendo fiéis à palavra de Deus, porque eu tenho por certo que ninguém conhece Deus senão pela sua palavra. Ninguém conhece Deus senão pela sua palavra. E como é que hoje as pessoas estão dizendo que esta palavra é enganosa, errada? Então vamos nos assegurar do Cristo que tomou sobre si o nosso lugar. Vamos estar firmados no Cristo que veio trazendo sobre ele salvação, amém? Nos dando liberdade para viver vida, Por isso ele foi rejeitado, porque eles esperavam um guerreiro, eles esperavam aquele que fosse derramar sangue, subjugar os adversários. Mas veio um homem cheio de amor, de verdade e justiça. Veio um pacificador. Aleluia. E daí eles rejeitam esse homem. Daí eles rejeitam esse que se diz filho de Deus, sendo filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Mas eles rejeitaram. Todas as lideranças de Israel rejeitou ele, mas ele era aprovado, ele foi enviado para aquela missão, aleluia, e ele estava ali a serviço de nossa vida, a serviço de uma vida que faz sentido. Mas ele foi rejeitado.
assim como nos dias de hoje, também ele é rejeitado por muitos. Mas o Espírito clama, o Espírito está sempre, aleluia, tocando o coração, a mente das pessoas, para que nelas resplandeça esta palavra, para que nela brilhe, aleluia, esta palavra, e elas encontrem vida. Então rejeitaram, desprezaram ele, porque ele não era o tipo de Salvador que eles esperavam. Segundo o que nós lemos aqui, não fizeram caso dele. Não fizeram caso dele. E o que é que nós podemos dizer dos dias atuais? Muitas pessoas estão nesse exato momento fazendo a mesma coisa, não estão dando crédito. Olha, quem deu crédito à nossa palavra? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem verdadeiramente está fazendo caso dele? Quem está confiando no que ele diz? Aleluia, glória a Deus, porque ele tomou sobre si. Aleluia. O profeta diz a nós, igreja, o profeta está falando que ele tomou sobre si as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sofrimento foram em nosso benefício. O sofrimento de Cristo foi pelas nossas transgressões. O sofrimento de Cristo foram para expiar, sobre ele as nossas dores, levou sobre si as nossas dores. Então ele castigado nos trouxe a paz, porque aquele castigo era o nosso castigo. Mas ele castigado nos trouxe a paz, ele ferido nos trouxe saúde espiritual, ele ferido nos beneficiou, o seu sangue derramado gerou vida para muitos que crê. Aleluia. Então ali estava o Filho de Deus, porque, amados, sem Jesus toda a raça humana é errante. Sem Jesus não tem ninguém que acerte o caminho, porque ele é o caminho. Aleluia. Ninguém acerta o caminho sem ele. Enquanto as pessoas estão achando que há muitos caminhos que levam a Deus, eu prefiro acreditar, eu prefiro pregar que há só um caminho, e não mais de um, só um caminho que leva a Deus, e esse caminho tem nome. Aleluia. Amém? A gente chega ali no Jiquezinho, ali no agarradinho, a gente vê caminho tal, caminho tal, caminho tal. O nosso caminho tem nome. Jesus diz: eu sou o caminho, Então não é um dos caminhos, e a gente tem que entrar de caminho em caminho procurando até achar o caminho certo. Não, o Espírito Santo está para iluminar nossa mente, abrir os olhos do nosso entendimento para esta palavra que diz: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nem todos somos criminosos, nem todos são criminosos, mas temos seguido cada um o seu caminho, segundo o que nós vimos aqui, como ovelha desgarrada, cada um segue o seu caminho. Jesus veio para nos livrar da condenação, e quem é condenado é porque é criminoso, mas nem todos, Todos vão por caminhos outros, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que todos têm errado o caminho como ovelhas, cada um andando após outro, como ovelha sem pastor. A gente vê isso nos dias que nós vivemos. Isso não é
novo, isso não é novidade. Desde aqueles tempos, a humanidade vive, numa grande maioria, como ovelha sem pastor, andando pelos seus próprios conceitos, andando pela sua própria vontade. Tem pessoas que dizem que tem o livre-arbítrio e pode andar da forma que quiser. E eu compreendo que a livre vontade humana só leva o homem para o erro. Eu compreendo que Deus libertou o povo lá do Egito, e quando o povo sai do Egito, o povo sai sem lei. Não há uma lei sobre eles. Não há lei sobre eles. É tanto que as pessoas ficam aí dizendo, não, mas é porque a lei, mas quando eles saíram sem lei. Deus o libertou para que eles fossem. Vão, vocês estão livres. Mas daí o que acontece? Daí eles começam a mudar o seu conceito de Deus, a mudar a sua visão de Deus, passam a ignorar os feitos de Deus, passam até a construir imagens de animais para adorarem como que se fosse Deus. Daí é necessário que se trace uma lei, porque o homem não consegue viver sem lei. O ser humano não consegue viver sem lei. A palavra do Senhor é fiel conosco, amém, queridos? Nós não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça. Mas será que porque eu vivo a graça, eu tenho que estar errando? Porque eu vivo a graça e não vivo mais a lei? Hipótese nenhuma, de forma nenhuma. Porque eu que fui livre da lei, sou agora, como Paulo diz, servo de Cristo. E servo é o quê? Servo é escravo. Então eu sou servo do meu Senhor. Jesus é o meu rei. Aleluia. Jesus é o meu rei, Ele é o meu orientador. É Ele quem me guia, é Ele quem orienta os meus passos, é Ele que quando eu procuro, eu encontro. Aleluia. Eu bato, as portas se abrem. Eu busco, eu acho. Aleluia. Porque Ele está acessível. Ele está acessível porque Ele cumpriu a lei que me condenava e agora nele eu tenho liberdade. Amém, queridos? É nele que eu sou livre. É em Cristo que eu sou livre. Eu não sou livre porque eu tenho o direito de ser livre. Eu ganhei esse direito de ser livre porque eu lutei por essa liberdade. Eu não lutei por ela. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz: pela graça sois salvos. E graça é favor imerecido. Amém? Favor imerecido. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, que não vem de vós. Bom, então nem fé eu tinha para isso. Eu andava como ovelha desgarrada, andando segundo o curso dos meus pensamentos. Então eu não tinha nem fé para crer num Cristo, Filho de Deus, nem fé para crer no Espírito Santo. Mas aprove a Deus, na sua infinita bondade e graça, colocai-me este dom, me dá este presente. Amém, queridos? Para crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, o meu Senhor e Salvador. Eu creio. Eu creio que pelas minhas forças, pela minha capacidade intelectual, eu não tenho condição de me livrar do pecado. É tanto que eu necessito do Espírito Santo para me ajudar a dominar uma força dentro de mim
que às vezes quer me arrastar para longe de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para me dar força, para manietar, para amarrar esse valente que impera dentro de mim, às vezes querendo me levar para outros caminhos. Porque tudo que está dentro de nós, tudo que nós passamos, não foi deletado da nossa mente, está só subjugado, porque há um Espírito excelente dentro de nós. Tudo que nós passamos de ruim, tudo que nós fizemos de mal, tudo que nós planejamos, maquinamos e fizemos, contrário à vontade de Deus, mas segundo a nossa vontade, olha só o livre-arbítrio, a nossa vontade. Então, segundo a minha vontade, eu pequei. Eu me afastei cada dia mais de Deus. Mas agora o Espírito Santo, aleluia, me renova, me restaura, me dá força, ilumina os olhos do meu entendimento e me faz ver e crer que dentro de mim, aleluia, tem algo forte e poderoso que pode dominar esse gigante que quer me destruir. Então tem dentro de nós esta força humana que quer nos levar para os outros lados, quer nos levar para o lado que para muitos é excelente, que para muitos é proveitoso, quer nos levar para este lado, mas há uma guerra travada dentro de nós, entre o espírito e as concupiscências da carne, e as vontades, os desejos da carne, desejos esses voltados para o mundo. Então há um espírito poderoso que freia, que nos barra, que fala conosco, que fala no nosso coração. Amém? É por isso que eu preciso dessa comunhão, é por isso que eu preciso estar rendido, é por isso que eu preciso me humilhar, me dobrar debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque eu, na minha natureza humana e no meu conhecimento humano, eu não vou conseguir dominar a minha natureza. Tem pessoas que dizem que domina, mas as pessoas começam assim dizendo: não, eu consigo dominar o cigarro, isso não pode me dominar, e vai, de repente é dependente, altamente dependente da nicotina, fica dependente daquilo. Outros de drogas, bebidas. Olha, não, eu bebo socialmente eu tomo um drink, e de repente essa pessoa é um alcoólatra, não pode ficar sem o drink. Então cadê o domínio? Cadê o domínio? Por quê? Domínio próprio, o domínio próprio na nossa mente, domínio que nos assegura estar na presença de Deus, só quem dá é o Espírito Santo, é fruto dele, é fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 6. Domínio próprio é fruto do Espírito, então eu só posso me dominar, eu só posso ter domínio sobre a minha natureza com esse Espírito, aleluia, dominando o meu ser, o meu espírito. Só assim eu posso subjugar a minha natureza humana. Então Jesus Cristo, Ele sofreu e suas transgressões foi em nosso benefício. Amém? Louvado seja Deus. Ele expiou as nossas transgressões. Por isso, você não deve nada mais à carne para estar voltando aos rudimentos da carne. Não deve mais nada ao diabo para estar andando segundo o curso deste mundo. Não, nós somos servos do Senhor. Amém? Nós somos servos de Deus. Aleluia. Então, queridos, como
Nós temos errado como ovelhas, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele toda a maldição e deu a ele, aleluia, autoridade de sumo pastor sobre as nossas vidas, aleluia. Então, veja bem que ele, sendo moído, humilhado, subjugado ali naquela cruz, entre aspas, né? Ele se deixou, ele se doou, porque ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder de destruir, de condenar os seus, aqueles carrascos. Ele tinha poder para isso, mas ele se doou para ser, aleluia, o nosso Cristo, o nosso substituto. Então, nós precisamos ter uma atitude para com esse sacrifício. Nós precisamos ter essa atitude de admiração, né? De admiração pela submissão ao Todo-Poderoso. Ele se submeteu em tudo, aleluia. Ele se entregou de uma forma sobremaneira, suportando toda a dor, toda a vergonha, toda a agonia, por amor a você, por amor a nós. Então olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, admiração pelo silêncio de quem podia ter sentenciado os seus perseguidores. Ele, como ovelha muda, não abriu a boca, mas tinha o poder de sentenciar a quem o perseguia. Mas ele ficou quieto, amém? Quieto. Ele se calou, segundo a palavra, ele se calou, para que, aleluia, cumprisse a vontade de Deus sobre ele, levando sobre si os nossos pecados. Gratidão, seja grato, amém? Gratidão é necessário por todos os benefícios consequentes, confiança e fé no valor da obra expiatória, porque esta obra é valiosa. O que Jesus Cristo fez é o que ninguém podia fazer. Nós estávamos condenados. Cantamos isso há pouco instante. Eu estava condenado, mas pela cruz eu fui reconciliado. Olha só, lá na cruz ficou os meus pecados. Então houve uma reconciliação. Me acheguei a Deus, aleluia, aleluia. Fui atraído por Ele e consegui, aleluia, chegar a essa dispensação. Jesus Cristo é o nosso Deus e Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, amém? Aquele que foi desprezado, que foi mais indigno entre os homens de dor, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Olha só, a condição do nosso Salvador, a condição do Salvador do povo de Israel, a condição de Salvador dos judeus, ali pregado numa cruz, numa situação tão deplorável que as pessoas nem conseguiam fitar os olhos, nem conseguia olhar diretamente para ele, de tão desfigurado e deformado que estava. Mas tudo aquilo foi por nossa causa, tudo aquilo foi por causa deles e nós, para que nós pudéssemos alcançar a tão grande salvação. Amém, amados? Por isso, não desista de acreditar que a palavra do Senhor, aleluia, é lâmpada para os nossos pés, é luz no nosso caminho, é a luz que alumia a nossa mente e nos faz andar por veredas justas. É esta palavra que nos tem dado vida, que nos tem mantido vivo. É esta palavra de graça, este favor imerecido, é esta palavra que veio do céu para nós, pois o Verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne, habitou entre os homens. Então esta palavra que antes estava com Deus, o Verbo que estava com Deus,
e que depois veio e de uma forma tremenda, graciosa, poderosa, tomou uma forma corpórea, recebeu um corpo de carne, sem ter contato, sem ter a unificação de homem e mulher, de uma forma milagrosa, né? Ele fez isso, Deus fez isso em nosso favor, então enviou Jesus Cristo, que ora está em nosso meio, ora está dentro de nós, na nossa mente, nosso coração. Amém? 600 anos antes da cruz, o profeta anunciou o sacrifício vicário de Cristo. E 2000 anos depois, nós podemos dar graça a tal sacrifício, rememorando o fato através da Santa Ceia do Senhor. Amém. Nós estamos rememorando a morte, o sacrifício de Cristo. Ainda que muitos não creiam, ainda que muitos não aceitem, a Bíblia diz: façam isso até que venha. Amém? E quem crê faz isso, e quem crê continua firmado nisso, e quem crê, aleluia, dá glórias por conta disto, porque isto é a nossa salvação. E ali está a prova concreta: o sangue foi derramado, o corpo dilacerado, para que nós tivéssemos vida. Amém? E a vida, ela não se encerra no túmulo, os irmãos sabem disso. A vida não se encerra no túmulo, a nossa não. Há de muitas pessoas que não crêem no autor e consumador da vida, do Cristo que eterniza o ser humano por intermédio da sua palavra. Aqueles que não crêem nesta palavra, é problema deles, que não crê. Nós não podemos forçar a crer, ou fazer crer, porque esta não é uma missão nossa. A missão de convencer é do Espírito Santo. Amém? Então nós temos a missão de falar, de proclamar, e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E eu tenho por certo que toda ovelha do Senhor, ela vai ouvir a voz do Senhor, o Espírito vai falar no seu coração, e ela vai compreender que Jesus Cristo é o Senhor, e virá buscá-lo, e ele vai se ajustar, e ela vai caminhar para o aprisco, aonde é o lugar das ovelhas de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E assim nós estamos quase encerrando a mensagem. Nós vamos dar continuidade na ceia, porque 2000 anos depois do profeta ter anunciado, a gente tem essa condição, essa possibilidade de rememorar, de trazer à memória a lembrança do sacrifício de Cristo. Ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós, queridos. É muito difícil hoje, para mim, não crer nisso. Não tem como eu não crer. Não tem como eu olhar para mim e dizer: eu não estou aqui, eu não existo. Eu não existo, eu não estou aqui. Não tem como. Não tem como eu não acreditar em um ser grande, tremendo, poderoso, amém? Que criou os céus e a terra, toda a natureza, todas as coisas que se vê, que se pode tocar, e as infinitas, aquelas que eu não consigo ver, mas que pela fé eu creio que são existentes, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então só quem não aceita esta palavra, só quem não acredita e não recebe esta palavra, é quem não tem o Espírito dele. Porque em quem está
o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Graças a Deus. Quero convidar aqui os nossos irmãos para estarmos celebrando a ceia do Senhor. E vamos continuar nessa esperança, porque a esperança não é a última que morre. A esperança do cristão, ela jamais morrerá. Aleluia, glória a Deus. Ela jamais morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou acreditar, eu não vou crer que a minha esperança vai morrer, que seja a última a morrer. Não creio. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio que Ele virá. Eu creio que Jesus virá. Eu creio que há uma esperança, sim, em nosso coração. Eu creio que o mal existe. Eu creio que os demônios existem. Eu posso até não crer os nomes que deram a eles, porque até onde eu sei na Bíblia, eles são só demônios. Eles são só demônios. Mas deram vários nomes, titularam de vários nomes, mas eu creio que eles são demônios, servos de Satanás. Estão na terra com uma missão específica de destruir o que Deus fez mais precioso, por ser sua imagem conforme a sua semelhança. Mas eu creio também que há um Espírito poderoso. O Espírito Santo está na terra, nos dando a possibilidade, nós que cremos, de fazer como a palavra diz. Aqui estamos nós para desfazer das obras do diabo. Aleluia. E conceder vida aos irmãos, e conceder força ao que crê, e dar a eles, aleluia, a garantia de poder sonhar com uma manhã diferente, com uma manhã melhor, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Dá aos nossos irmãos a condição de acreditar que aquele embaraço, aquele engoldo que está perturbando a família vai sair. E que a família vai viver em paz. E que o Senhor vai resgatar a família. E que o Senhor vai restaurar a família. Aleluia. Vamos continuar crendo, porque segundo a palavra do Senhor, nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Nós nos rendemos a Deus, a esse Senhor, e esta noite é uma noite especial, porque nós separamos ela para comemorar, para relembrar de um dia triste, de um dia difícil, de um dia terrível, em que depois do momento em que se celebra a ceia, Jesus sai para ser crucificado, para ser judiado, para ser martirizado. É um dia, não é um dia de alegria não, queridos, é um dia triste, muito triste. E é por isso que os judeus nesta celebração, eles usam ervas amargas, o pão é pão asmos. Então tudo como uma representação de algo que foi ruim, foi difícil, foi duro. Mas daí também, depois de consumado tudo isso, vem a alegria,
porque tragado foi a morte pela vida. Amém. Vencemos, porque Cristo venceu lá na cruz. Ah, sim, uma alegria depois da morte, porque os que creem em Cristo não morrem, e sabe que não se encerra aí no túmulo, e depois da morte segue-se para Deus, para o lar, para o lugar da sua origem. Aleluia. De onde fora tirado, o Espírito volta a Deus que o deu. E a ceia do Senhor, ela, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, vem falando acerca da ceia, e Paulo instruindo os irmãos o modo de celebrar essa ceia, porque a ceia estava sendo celebrada sem propósito, sem visão, sem entendimento, sem direção. Cada um fazia o que queria, cada um comia e bebia da forma que quisesse. E Paulo instrui de uma forma muito segura. Amém? E todas as vezes em que eu celebro a ceia, eu quero trazer esta parte. É rápido, os irmãos, eu vou ser breve, porque a gente precisa ter, né, essa visão que o apóstolo Paulo, aí em 1 Coríntios 11, teve, de chamar a atenção dos comungantes, a questão da ceia do Senhor, chamar a atenção para 3 direções que essa cerimônia leva a nós a olharmos para ela. 3 direções. A primeira direção é um olhar retrospectivo, é como um memorial. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós devemos fazê-lo como um olhar retrospectivo, em direção ao Calvário, onde o Senhor, com seu próprio sangue, pagou o preço exigido pelo resgate de nossas almas. Ninguém podia fazer isso, mas Ele fez. E esse é o olhar retrospectivo, olhando para o Calvário, porque isso é verdade, isso aconteceu, queridos. Isso não é uma historinha, isso é real. Jesus venceu a morte na cruz. Aleluia. E o segundo ponto, a segunda direção é a introspectiva, o olhar introspectivo. E esse olhar é o olhar interior, o olhar pessoal. É uma espécie de sondagem para saber como está a nossa vida diante do Senhor, a quem celebramos quando participamos do pão e do vinho. É o olhar introspectivo, entrar em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Que valor estamos dando ao sacrifício que foi feito? Porque houve um sacrifício, houve um preço a ser pago. Em que posição nos encontramos concernente à nossa comunhão com o nosso Salvador? Então este é um dos propósitos da ceia do Senhor. Ela nos estimula a uma reflexão interior. Nós estamos rememorando, relembrando do sacrifício feito, mas nós precisamos também olhar para o nosso interior e fazer uma reflexão sobre os nossos passos na nossa vida cristã, e como é que nós estamos diante desse Senhor. E o terceiro é o olhar expectativo, quando finalmente a ceia do Senhor é um fator de esperança, e a nossa mente se volta para aquele glorioso dia, quando nós nos apresentaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. O próprio Jesus assim expressou: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. E o próprio apóstolo Paulo reitera a palavra, dizendo, em outras palavras, Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Então esta é a palavra que o Senhor nos trouxe, aleluia, acerca de uma reflexão, porque nós não temos que ficar de fora disso. Tem gente que já estão renegando a ceia, mas a palavra diz: façam isso até que Ele venha, porque Ele vem. Jesus prometeu que viria, queridos. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, em que os irmãos estavam ali, os discípulos estavam olhando para cima, um anjo diz assim: por que vocês olham para cima? Aquele que vocês estão vendo subir voltará novamente. Aleluia, glória a Deus. E o próprio Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou preparar lugar para vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu venho buscar vocês. Isso não foi só com os discípulos, isso não foi só para aquele tempo. Por quê, pastor, não foi para aquele tempo? Porque Jesus é hoje, Jesus foi ontem, é hoje e é sempre. Jesus é eterno. Esta palavra é para todo aquele que crê, não só para judeu, não só para grego, mas para todo o que crê. Aleluia. E nós cremos que Jesus vai voltar para a sua igreja. Por isso, assim diz a palavra do Senhor: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Graças a Deus. Quem está esperando o Senhor? Glória a Deus. Então esta igreja, esta comunidade, esse ministério, não importa o título dado, somos a igreja de Jesus Cristo, ela espera Jesus. Amém? Esta é a nossa esperança, Jesus virá. Por isso, Senhor nosso Deus, Pai amado, consagramos os elementos que compõem a tua ceia, assim como naquele dia o Senhor apresentou ao Pai, e o Senhor disse: este é o meu corpo, assim está apresentado, Senhor, diante de ti, o pão, e eu peço a ti que abençoa de uma forma toda especial. Aleluia. Também apresentou o Senhor o cálice, dizendo: é o novo testamento na minha aliança, da nova aliança, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Assim nós apresentamos ao Senhor esses cálices, e que sejam consagrados a ti, para louvor da tua glória, aleluia, e para todos os que crêem na graça poderosa do Senhor, possam viver, meu Deus, nesta comunhão, celebrando o Senhor até que venha, rememorando o teu sacrifício diante de principados e potestades espirituais que está nos vendo. Nós estamos proclamando aqui, Senhor, a vida, a salvação. Nós estamos proclamando o teu senhorio sobre nós. Nós estamos declarando que nós pertencemos a ti. Que assim seja, e graças a Deus, que seja consagrado esses elementos para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para ali mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, o que eu vou para
glória àquele que vive, aleluia, para todos sempre, sempre, o Deus poderoso. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Aleluia. Ele vive para todos sempre. Amém. Todos estão de posse. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo tomou o pão, abençoou e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Juntos nós participamos, sim, do corpo do Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, ele toma o cálice e diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança. É a nova aliança. Agora o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Participemos junto do cálice do Senhor. Meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu santo nome. Bendito é o Senhor em nosso meio. Senhor, a ti a honra, a glória para todos sempre. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja. Senhor, pedimos a tua bênção para a nossa família. Pedimos a bênção do Senhor para aqueles que não te conhecem, para aqueles que rechaçam o teu nome, aqueles que estão recuando da fé, voltando atrás. Pedimos ao Senhor, Deus, ilumina os olhos da mente, abençoa
para que os teus filhos te encontrem, que as tuas ovelhas te sigam, em nome de Jesus. Quebra toda a força do mal, manieta este valente que está perturbando a mente das pessoas, tirando o foco, tirando deles a presença do Senhor. Por isso, grande Deus, manifesta a tua graça, a tua glória sobre nós, revela-te a nós a cada dia, Senhor, para que possamos vencer o mal, para que possamos, Senhor, aleluia, estar dando passadas de fé nesta terra e glorificando o teu santo nome, exaltando a ti, porque o Senhor é Deus, não há outro como tu, não há outro como tu. Tu és único, tremendo, grande e poderoso, Deus de Israel, o Deus de nossas vidas, o Deus de todo aquele que crê. Por isso rogamos a ti as bênçãos do céu para os nossos vizinhos, a bênção dos céus, meu Senhor, para todas as pessoas deste bairro, para as pessoas que trabalham nesse orfanato, para as crianças desse orfanato, meu Deus, enfim, todas as pessoas desta cidade. Espírito Santo, acha as ovelhas do Senhor em meio a estas trevas que permeiam a terra. Encontra as ovelhas e ilumina a mente delas, para que elas vejam e que nelas resplandeçam a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nesse lugar, e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.